Boa tarde a todos, todas e todos. O Movimento do Espírito Lilás, MEL, em parceria com o Grupo de Mulheres Maria Quitéria, Astrapa, Movibi, Petris, orgulhosamente, estamos na terceira edição do Diálogo dos LGBTs, iniciado no último 17 de maio, e vamos prolongar e dialogar com vocês até o dia 28 de junho, com o Dia do Orgulho e da Resistência LGBT. E nesta live de hoje, nós temos 3 convidados, parceiros, que a gente tem muito orgulho de bater um papo sobre como cuidar da saúde em tempo de pandemia, em tempo de distanciamento com as populações vulneráveis, né? População LGBT, as pessoas vivendo com HIV e AIDS, homens e mulheres trans, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, população negra. Então, há uma dimensão enorme de populações invisíveis que, diante de tanta informação, de tanta fake news, estas populações ficam à mercê. E aí, entrar aqui, o MEL convidou o doutor Fernando Chagas, infectologista, diretor do Hospital Clementino Fraga, né, um hospital de referência em doenças infecto-contagiosas, que honrosamente abriu mão da sua quarentena. Sei que você está se recuperando, né? Está na linha de frente, junto com enfermeiros, técnicos, maqueiros, assistentes sociais, e foi acometido, né, por esse inimigo invisível, e a gente já de antemão já abre esse papo, agradecendo honrosamente a sua disponibilidade de dialogar com o MEL e com os nossos internautas. Também temos o prazer de ter Roberto Maia, psicólogo. Atualmente ele é gestor do Centro de Cidadania LGBT da Prefeitura Municipal de João Pessoa, um parceiro também histórico, militante da luta desde a década de 1900 em levar bolinha, né? A gente começou a militar no movimento de AIDS e hoje a gente está, mais uma vez, debatendo os impactos da pandemia, do vírus, da Covid-19. E também o nosso irmão, companheiro, aqui pelo Petris, que é o Coletivo de Homens Trans da Paraíba, Ricardo Oliveira, também psicólogo. Vão trazer aqui, vamos fazer um bate-papo informal, neste momento de distanciamento, com o tema que foi proposto e que todos acompanhados, todas nas redes sociais aí, o chamamento. Então, muito boa tarde a todos e todas e todos que estão nos acompanhando nessa live agora, e abro para os nossos convidados dar as boas-vindas. Vocês estão vendo? Boa-vinda. Pode falar, Fernando, depois eu falo. Não, eu ia perguntar se está tudo direitinho, porque para mim tá travando um pouquinho aqui. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então tá bom. Pode falar, gente. Pode ficar à vontade. Bem-vindos a todos, todas e todos. Acho que é o momento de a gente refletir um pouco, especificamente, que eu vou falar hoje sobre a nossa saúde mental. É um momento que a gente vive essa pandemia dentro da questão do coronavírus, mas, além disso, a gente vive uma crise estabelecida pelo governo Bolsonaro, e aí está muito fora de ordem nessa questão também, porque a gente vê pessoas que não eram do movimento. Hoje mesmo a gente tem a torcida do Flamengo e a torcida do Corinthians fazendo ativismo, a torcida do Corinthians na Paulista. Para mim isso é muito surreal, né? Uma torcida falando contra esse governo. A gente vê que tem uma crise no STF, e de como toda essa questão social, ela interfere também na nossa saúde mental nesse país. Então, não tem como a gente falar de saúde mental se a gente não levar em conta de como esse governo fascista, ele também ele faz com que a gente sofra e adoeça, principalmente de ansiedade, depressão, e essa questão de como é que eu vou lidar com essa grande interrogação que a gente não sabe se amanhã a gente vai ter democracia nesse país. Então, eu percebo que, de alguma forma, esse fator interno, especificamente no nosso país, especificamente do governo Bolsonaro, ele está diretamente ligado a esse sofrimento psíquico, né? Porque cada dia a gente vê
que a questão do exército pode pegar as ruas nesse país e a gente não tem mais democracia. Então, isso está colocado. O ministro do STF acabou de dar um pronunciamento hoje à tarde, novamente. Então, a nossa preocupação não é só com relação ao coronavírus, mas como é que a gente vai se expressar para a gente também fazer nosso ativismo. Acho que isso é uma grande questão. Porque as pessoas estão se colocando a risco, né, os pró-Bolsonaros, e a gente está fazendo as questões muito virtuais, porque a gente também precisa se proteger. E a gente, enquanto ativista, eu sempre falo isso, a gente parece que a gente se coloca em último lugar, né? A gente não dá ênfase à nossa saúde física e mental. É como se os outros tivessem que vir sempre primeiro e a gente se coloca em último lugar. E a gente sabe que a gente também precisa se proteger. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa salvar vidas. E salvar vidas a gente precisa continuar vivo também. Acho que essa é minha boa-vinda para as pessoas. Depois a gente começa a palestra, a dialogar com as pessoas. Fica à vontade, doutor Fernando, para suas boas-vindas, considerações sobre o tema, né, que é muito pertinente. O senhor está no meio de um furacão, né, um serviço que é de referência, o Clementino Fraga, né, e como está sendo, estava enquanto trabalhador da saúde, hoje está enquanto usuário, né, daquele serviço. Também, né? Gestor também. Acho que deu um gesto de que é raro encontrar na vida pública. Foi procurar um serviço, teria todas as condições de procurar um hospital privado, mas o senhor foi atendido no Hospital Clementino Fraga, público, gratuito de qualidade, por isso que a gente tem que defender o SUS, né? Com certeza. O maior patrimônio do povo brasileiro, que sofre um ataque aí com congelamento de 20 anos do recurso para o serviço público. A emenda constitucional 95, né, não só ataca os usuários, mas gestores, né, todos que construiu o SUS há 3 décadas, e está sofrendo, saímos de uma conferência de saúde muito frustrado, né, porque era uma incerteza. Isso a gente está vendo agora o colapso que a rede pública está vivenciando, né, está quase em coma, né, um governo completamente irresponsável, que prioriza a economia ao invés de priorizar a vida. Como o senhor tenta lidar com essa situação, né? É difícil, porque é uma situação muito complexa, né? Vou dar um exemplo, vou sair do macro, vou vir um pouco aqui para o micro, para a nossa realidade em relação ao hospital, como hospital de referência aqui para o Estado, né? Você vê como realmente é muito complicado isso, muito difícil isso. O Clementino, de uma hora para outra, é um hospital que já tinha um perfil, né? Um perfil de atendimento muito voltado ao social, muito voltado à pessoa, né? E, de repente, a gente está no meio de uma pandemia, um hospital que agora está tendo que se reestruturar, estava explicando agora há pouco ao Roberto isso, de uma hora para outra a gente passa a ser um hospital que também tem um perfil de atendimento em UTI, que é muito mais mecânico, muito mais, né, diferente do perfil social do Clementino Fraga. Então a gente teve que dividir o hospital em 2. Né? Por quê? Porque a gente também não pode deixar de atender os nossos pacientes. Né? O Clementino não pode deixar de atender o paciente que ele já tinha um perfil de atendimento, né? Os nossos pacientes HIV/AIDS, os nossos pacientes com tuberculose, os nossos pacientes com hanseníase, a gente não pode deixar esse atendimento. Então, de uma hora para outra, eu estava dizendo para ele, né? É como se a gente estivesse trocando o pneu do carro enquanto ele está andando, né? A gente tem que montar um hospital novo com perfil para atender essa pandemia e, ao mesmo tempo, manter o atendimento antigo. Né? Detalhe, antes da pandemia, a gente já tinha os problemas do hospital, né? O hospital muitas vezes lotava demais, muitas vezes uma carga muito grande, né, de serviço. Então, manteve-se a carga, está se mantendo a carga e agora vindo essa pandemia junto, né? Então, ficam os nossos pacientes que a gente tem que ter esse cuidado especial e, ao mesmo tempo, os nossos que também estão sendo expostos ao Covid-19. Então, é um senhor desafio, uma situação muito complexa, somada a toda essa questão política que está acontecendo no país, né? Então, é muita incerteza. Eu acho que a gente está vendo uma situação de muito mais incertezas
do que propriamente o que é que vai acontecer daqui para frente, né? Acho que Ricardo deu um problema aí. Deu um problema. E aí, Roberto? Pronto, entrou. Essa tecnologia que também nos impõe alguns limites. Eu acho também que domingo, né? A gente, todo mundo usando todo mundo na internet ao mesmo tempo agora, com a questão da pandemia também. Aumenta bastante. Né? E aí, Ricardo, como é que está? Está nos ouvindo? Seja bem-vindo. Já estamos nessas considerações, como a gente está encarando esse serviço, né? Os serviços estão atendendo a população, as populações, e a gente quer trazer esse recorte das populações vulneráveis, mas com o atendimento da Covid. Quero saber qual olhar que tu trazes, enquanto, né, psicólogo, sobre esses impactos que você tem acompanhado e presenciado junto dos seus, né, porque cada um tem uma atuação, uma militância com um público específico. Doutor Fernando lá com os usuários do SUS, os pacientes, Roberto lá com seus pacientes no consultório, com o centro de referência. A cada dia a gente tem que dar resposta aos casos de LGBTfobia nas redes sociais, como as pessoas têm que recorrer a esses serviços. Daqui a pouco a gente vai abrir os espaços para divulgar os horários e as formas de atendimento de cada serviço também. O MEL está numa campanha permanente, desde o início da pandemia, desde o decreto do governador, numa campanha também para ajudar as pessoas que também estão precisando além do serviço de apoio jurídico, psicológico e social, estão precisando de comida. Então, a gente está com uma campanha de arrecadação de alimentos para a população LGBT, a população HIV/AIDS, as pessoas vivendo. Então, a gente está em permanente ajuda. Parabéns. Não importa se faz parte do MEL, a gente quer. Esta é a nossa missão, por essa passagem nesse plano. Acho que, para além de ajudar, e aí a gente manda aqui uma saudação muito especial todos os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, são heróis e heroínas que estão se doando suas vidas para salvar outras vidas. Queria ver o que é que o Ricardo traz, essa preocupação com essa saúde mental, com essas populações. Ricardo, é contigo. Está ouvindo? Sim, boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Sim, estou ouvindo, é porque realmente está um pouco lento aqui, está travando. Estou ouvindo. Fiquei muito feliz pelo convite, né, feito pelo Felipe, em nome do MEL, para ir um pouco com essa discussão, né, sobre a saúde das populações vulneráveis nesse tempo de isolamento social. Eu sou psicólogo, eu também atendo particularmente, e atualmente estou na diretoria do Coletivo de Homens da Paraíba, mais conhecido como PETRIS. Então, minha fala vai um pouco a partir dessa perspectiva clínica, né, psicológica, e para a gente conversar um pouco sobre as estratégias que a gente tem trabalhado junto com as pessoas que são mais vulneráveis para enfrentar e saber lidar de uma maneira positiva com essa realidade que a gente está vivenciando. A gente sabe, né, vou falar de por uma vertente mais clínica, mas também tem que estar dentro também ao lado. Alô? Cortou aqui para mim. Brasil. Parece que está cortando o seu áudio. Está cortando o áudio, Ricardo. Ele tem um... Não, está cortando, a gente não está entendendo. É oligárquico e patriarcal que produz desigualdades sociais, né?
central de renda, e que isso tem incidências nas formas dessa pandemia que é diferenciado para cada grupo social. Então, a gente percebe que os grupos vulneráveis, né, mulheres, gays, LGBT como um todo, idosos, pessoas que têm doenças crônicas, essas pessoas estão sofrendo um impacto muito maior. A pandemia tem aprofundado ainda mais essas desigualdades sociais e essas vulnerabilidades que já conhece, que já é conhecida no nosso Brasil, mas a gente, devido a essa situação, está trabalhando mais intensamente, de maneira voluntária também, e muito forte para atender essas minorias que precisam do nosso auxílio. Oi. Felipe, tá saindo o áudio direitinho? Tá. Felipe, tá ouvindo direitinho? Ricardo? Tá sim. Fica. Será que cortou o áudio dele? Ele falou uma coisa que, nossa, eu tenho percebido muito também isso. Provavelmente, eu não tenho a menor dúvida, o aumento as questões sociais, o grande espaço, né, entre aqueles que estão lucrando muito com isso, deve ter alguém realmente lucrando muito com isso, e o resto da população, e todos nós, né, as diferenças, as grandes diferenças sociais agora que estão se aumentando consideravelmente, né? A gente tem visto realmente as populações vulneráveis sofrendo muito mais, né? Já tinham dificuldade de acesso a uma série de serviços. Você imagina agora, né? Você imagina nesse período que a gente está vivendo agora. Até hoje em dia, doenças que antigamente a gente conseguia um atendimento mais facilmente, hoje em dia, se não for Covid, o problema é muito maior, né? Tem a questão social, financeira associada também. Nossa, é uma situação... como eu disse agora há pouco também, a gente está vendo no meio de grandes incertezas, e a população mais vulnerável realmente é quem tende a sofrer mais se a gente não correr atrás disso aí, né? Se a gente não correr atrás e dar assistência, de estender a mão, de dizer, vem para perto da gente. Eu queria trazer Ricardo já falou? Posso começar a falar? Tranquilo? Pode, Ricardo, pode. Eu queria trazer um recorte aí. Primeiro que a gente está vivendo, a gente tem a questão dos 30 anos, que a Organização Mundial de Saúde fez com que a homossexualidade deixasse de ser doença. E eu faço uma reflexão se realmente isso, de fato, acontece na nossa prática clínica enquanto psicólogo, né? A primeira reflexão que eu faço é, para quem que a gente está fazendo psicologia, né? Porque a gente tem uma psicologia hoje nesse país ainda muito elitista. Primeira questão. Porque a gente não tem psicólogo hoje na atenção básica, a gente não tem quase psicólogo nos CRAs, na educação tem, mas não são em processos clínicos, né? São para ver algumas questões específicas. E aí, eu acho que quem ficou nesse lugar foi a questão do psiquiatra. Então, a gente tem uma medicalização da vida, que a gente tem que refletir sobre isso, porque as pessoas estão tomando medicamento, vai para a unidade de saúde da família, não tem essa figura do psicólogo clínico, ele pega o medicamento com o psiquiatra, e a gente tem, hoje, o clonazepam, como algo que cresceu, parece que na epidemia, mais de 400%. Né? Então, o que eu reflito será que a gente ainda está olhando esses indivíduos LGBT de maneira extremamente ainda focado na doença, né? É uma grande questão que a gente tem que perceber, porque me parece que ainda há profissionais Pode ficar à vontade, que olham esses profissionais com esse viés, ainda da patologia, ainda de falar que a transexualidade, embora saiu do Código Internacional de Doença do CID-6, a questão da transexualidade deixou de ser disforia,
né? Ainda tem uma questão, ainda está no CID-6, mas deixou de ser a disforia, mas ainda a gente cuida dessas pessoas dessa forma. E Merri vai falar um pouco sobre isso, que o cuidado da gente, quanto profissional de saúde, ainda é minifascista. Por que o cuidado é minifascista? Porque não leva em consideração o desejo do outro, né? Aponta as pessoas, né? Traz receita pronta, olha, você tem que fazer isso para mudar seu comportamento. E aí, nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, a gente tem que vivenciar o processo dos lutos. Isso é fundamental. Não dá para achar que o processo de pandemia, de uma hora para outra, eu, na minha casa, eu vou ter que me virar e vou ter que dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, estabelecer uma rotina. Como é que eu vou estabelecer uma rotina se eu não passei pelo meu processo de luto interno? Né? E não é luto só pela perda do familiar. É luto para não ir mais para o trabalho, é luto porque eu não estou indo para a escola, é luto porque eu não estou indo para a praia, para o cinema, seja lá para onde for, para a praça, perto. Então, esse local, que era o local de alívio que a gente tinha, a gente não tem mais esse lugar de alívio. E aí eu pergunto, eu questiono enquanto psicólogo, enquanto psicanalista, para onde vai essa pulsão? Né? Porque essa pulsão, ela ia para algum lugar, ela ia para o lugar de alívio, ela ia para o lugar que ali eu posso ser eu mesmo, e ali eu posso liberar esse impulso, essa pulsão. E agora parece que faz com que eu nem posso passar pelo processo de luto, desses lutos internos, porque a gente não admite. O mundo do capitalismo faz com que esses lutos internos eu próprio me suborne nesse sentido, né? Eu me atropele, eu passe por cima de mim, e aí a gente tem que refletir também sobre essas questões, porque cada sujeito é um sujeito singular, e cada sujeito vai passar por esse processo de luto de forma individual. Né? A gente não tem que produzir o tempo todo, não, onde está escrito isso. Né? E para as pessoas LGBTs, isso tem um novo agravante, que é essa família, às vezes, que eu já tinha uma casa estabelecida, já estava com um emprego estabelecido, e eu tenho que voltar para a casa dos meus pais. E aí, como é que eu volto para a casa dos pais, aonde são pessoas que me violaram os meus direitos, que sofreu agressão física, psicológica, foi expulso, e aí eu tenho que voltar a esse lugar. Como é que eu estabeleço essa nova rotina lidando com o violentador novamente? Né? E aí eu acho que tem essas questões que a gente precisa também olhar, que eu acho que a gente não tem esse olhar hoje ainda, que o Freud vai falar muito sobre o texto Além do Princípio do Prazer, que ele vai falar que o princípio do prazer e o princípio da realidade é algo que é determinado conforme o tempo. Hoje, a gente não pode ter o princípio do prazer em cima do princípio da realidade. Tem que viver minha realidade. O princípio do prazer, talvez, nós, LGBTs, tem que deixar um pouco lá para frente. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque se eu viver o prazer constantemente do jeito que eu estava vivendo, a gente vai se contaminar e vai contaminar outras pessoas. Então, a gente tem que vivenciar o princípio dessa realidade possível. O que é possível para mim hoje, enquanto sujeito. Né? Então, se eu não posso visitar minha mãe no Dia das Mães, porque eu vou contaminá-la, ou eu vou levar esse vírus para outras pessoas, é o que é possível hoje. A gente vai ter que adiar esse princípio do prazer lá na frente, porque a gente não vai dar conta. Né? E parece que o fascismo, parece que o governo federal, ele coloca isso muito bem claro, quando ele coloca lá os 300, sei lá, que vai 30 pessoas lá, e vai lutar, e vai fazer uma passeata contra o STF, contra a fala do ministro. Né? Porque ele coloca esse princípio do prazer como se ele negasse a realidade. A negação da realidade nesse momento pode colocar muitas pessoas mortas nesse país. A gente não pode negar a realidade. Né? Não é à toa que os Estados Unidos cortou, acho que essa semana, a questão do Mundial da Saúde. Não foi à toa, minha gente. Né? Por que cortou o vínculo para o Mundial da Saúde? Porque os Estados Unidos é extremamente capitalista e falou que não ia mais as pessoas nos Estados Unidos ficar em quarentena. Porque tem que produzir e achar que isso é mais importante que a vida.
o mais importante nesse momento são a vida das pessoas, dos sujeitos. Não tem algo mais importante que isso, não. Então, a gente precisa, sim, se preservar nesse momento, né? E aí eu acho que, nesse momento, também pensar em algumas pessoas que não podem estar dentro de casa. Como é que uma mulher trans ou uma travesti vai fazer programa, porque ela precisa pagar aluguel, ela precisa apagar a luz, ela precisa se sustentar, não é só receber cesta básica. Como é que ela vai fazer programa sem a rede de cuidado que ela tinha até então? Porque qual é a rede de cuidado que ela tinha até então? Eram outras travestis e transexuais que estavam com ela ajudando, né? Inclusive, elas têm que dar... Eu visitei muito tempo os pontos de prostituição, ela tem que dar um dinheiro para uma pessoa lá delas que cuida daquele ponto de prostituição. E hoje ela não tem essa rede de cuidado. Então, consequentemente, ela vai estar mais vulnerável e, consequentemente, possivelmente, ela é mais fácil de sofrer violência. Como todos nós LGBTs, como no dia 17 de maio de 2020, Gabriel morre assassinado na Paraíba, em João Pessoa, aqui perto. Né? E morre assassinado, e aí a gente tem uma questão nesse país que o STF fala que faz um ano, nós vamos comemorar, um ano que o STF criminaliza a LGBTfobia como crime de racismo. E eu pergunto o quê? Eu faço o grande questionamento. Um ano que a gente vai comemorar do quê? Porque Gabriel, ele não vai, como teve uma questão antes, né, justifica a morte dele, né, como teve um latrocínio antes, ele entra como estatística de latrocínio e não entra com a LGBTfobia. Né? Então, eu acho que a gente está também refletindo qual é a política pública que a gente tem nesse país e que a gente quer construir com essas pessoas. De fato, a segurança pública ela funciona? De fato, a lei do STF, da criminalização da LGBTfobia, foi importante? Foi importantíssimo. Mas a gente vai ter dados reais, como a Antra falou essa semana na live dela? Não. Né? Porque a gente ainda vai ficar pegando recorte das reportagens para ter dados reais. Porque Gabriel, ele não vai entrar como LGBTfobia. Ele vai entrar como latrocínio e ponto. Né? Então, é algo que a gente tem que discutir sobre essa questão. E aí, acho que eu fico um pouco aqui, e aí eu vou trazer mais uma questão que eu acho que a gente precisa também dialogar sobre isso. A gente ainda tem uma questão de coisificação do sujeito, que isso precisa refletir muito. A gente está escolhendo, como foi na questão da AIDS, sujeitos que devem ou não morrer. A gente está falando de número o tempo todo. Por que a gente está falando de número o tempo todo? Essas pessoas têm história de vida, essas pessoas têm família, essas pessoas têm irmãos, né? Tem pai, tem mãe, tem avós. Então, a gente precisa refletir também por que a gente está falando que algumas pessoas, como o Bolsonaro fala, se você tem um diabetes e tem mais de 70 anos, não tem problema não, porque ele já ia morrer mesmo. Né? Essa fala fala o que sobre esse sujeito? Fala que ele merece morrer, como é a questão da nossa época, da questão da AIDS. É o mesmo discurso, o discurso não mudou. Então, a gente está falando que algumas pessoas merecem morrer e outras não. Né? Então, que vida é essa que a gente está salvando? Quando a gente fala das pessoas LGBTs, então, que estão em situação de vulnerabilidade, aí que a gente acha que essas pessoas, de fato, merecem morrer, porque já eram pessoas que ainda as pessoas tratam elas como patologia e como doentes. Ainda estamos nesse lugar. E para desconstruir isso, é o nosso papel enquanto psicólogo, enquanto médico, enquanto enfermeiro, enquanto qualquer profissional, ciências sociais. Então, acho que é o nosso papel, nesse momento, a gente discutir essa desconstrução que tem vida que merece mais que as outras. Não, a gente precisa desconstruir isso. Todas as vidas valem a pena. E todas as vidas, elas merecem um cuidado. É a nossa pauta daqui hoje, é o cuidado. A gente fala de cuidado, não há pessoas que merecem menos ou mais de cuidados que as outras. Né? Por isso que a luta é para a gente ficar em casa para ter respiradores para todos e para todas.
né? E não para fazer lista de morte na hora que eu entrar no hospital e eu falo que aquele merece morrer e aquele não merece, né? Eu acho que eu falei eu ia falar de psicologia, mas eu estou falando uma fala bem militante, mas acho que eu queria disparar algumas questões aí que a gente precisa disparar. Muito obrigado, Roberto Maia. Eu acho que as provocações elas são muito mais do que pertinentes, né? Nós que somos militantes nos angustia muito, né, de estar só contabilizando números, né? E para além dos números frios, tanto da LGBTfobia como também dos casos da Covid, a gente tem que estar muito preocupado e precisamos estar muito bem com a saúde mental, com a saúde física, para poder ajudar os nossos, né, que tem nos procurado nas redes sociais, porque está todo mundo desse sentimento de impotência, né, e a gente, às vezes, somos muito a nossa cultura do calor humano, mas no momento do calor humano tem que preservar a vida do outro, né, que é seguir todas as recomendações dos protocolos da OMS, das autoridades da vigilância sanitária, está aí o doutor Fernando Chagas, que mesmo seguindo todos esses protocolos, teve que cumprir a quarentena, e já hoje ele já está nos informando que volta ao batente, junto, se somando com outros profissionais, por isso que a gente reforça que o Estado, o município, tem que garantir as condições mínimas de EPIs para todos os profissionais, as condições salariais, não tem nenhum profissional melhor ou maior que o outro, todos têm a sua mesma importância, dentro das suas especificidades, por isso que essa semana se publicou uma nota, né, com os profissionais da saúde do município de João Pessoa, porque a gente acha injusto uma categoria reconhecendo todo o papel e importância dos médicos, mas todos os demais profissionais de saúde são importantes neste momento de achatamento da curva de pandemia. E aí o decreto que vem agora, mais recente, nos impõe mais cuidado nos próximos 15 dias, para a gente não ter que estar chorando a morte, nem se despedir dos nossos irmãos e irmãs LGBTs, das pessoas vivendo que não sabem nem como procurar seus direitos, sua medicação, se estão tomando, né? Estão seguindo rigorosamente todas as recomendações. Então, é um momento de todos e todas e todos num sentimento de irmandade, de humanidade, não tem nada que dividir. Eu acho que esse momento é de união, né? Então, se a gente tem um governo que trata a saúde como mercadoria, como negócio, a gente tem que tratar como direito essencial, na Constituição, está no artigo 5º, que todos e todas são iguais perante a lei. Então, essa Constituição que é maior do que uma Bíblia. Então, a gente não pode aceitar que um livro, né, de uma religião venha ditar o que é certo, o que é errado, o que é prioridade que um governo deve seguir. Então, acho que é importante, não tem que ter um olhar sobre a economia, mas primeiro, para você cuidar em trabalhar esse elemento, tem que estar bem, tem que estar com a saúde mental bem, tem que cuidar do outro. Então, acho que é um pouco desse diálogo que nós temos que travar de forma muito fraterna. Ninguém aqui é adversário de governo A, de governo B, somos cidadãos e cidadãs que queremos viver. O Estado brasileiro, queremos um tratamento humanizado, igualitário, reconhecendo as especificidades de cada população vulnerável. Então, aqui apenas como moderador, eu vou eu fico muito instigado pelas falas de vocês e fica à vontade, doutor Fernando, para trazer esse sentimento, né? Você já vai voltar hoje para o que é que espera encontrar no Clementino, na linha de frente. A acolhida já tem do movimento LGBT, com certeza seus colegas de trabalho, todos, né, de braços abertos para obrigado. fazer a diferença na linha de frente. Obrigado.
Você falou certo, todo profissional de saúde, todo ser humano, né, tem sua importância, assim, a vida é sagrada, é indiscutível isso, e todo profissional de saúde tem um papel importante, é como se fosse uma grande orquestra, né, todo mundo tem um papel importante ali, nenhum profissional realmente pode estar acima de outro, senão o negócio não funciona, não é assim que funciona. Quanto ao que a gente está vendo aqui na Paraíba hoje, por exemplo, eu posso dizer para você informações bem atuais que a gente já está com mais de 90% dos leitos de UTI. O Roberto falou, né, dos números, né? Mas infelizmente a questão da UTI a gente acaba tendo que dar esses números. Mais de 90%. Isso é muito grave, né? Muito grave. Você vê, tem meu Deus, tem como tirar alguma coisa boa disso que a gente está vivendo. Por incrível que pareça, Felipe, tem. Eu tenho essa visão que tem que tirar uma coisa boa de onde você nem imagina, que a gente tem que ter uma visão positiva, tentar ter uma visão positiva, mesmo diante do caos, né? Que coisa boa eu poderia dizer para você? Se a gente for voltar 6 meses atrás, vaga em UTI era um problema absurdo, assim, não só aqui no estado, mas no país inteiro. Se você precisasse de um leito de UTI, Felipe, seria um problema. A gente teria que correr atrás e muitas vezes brigar, né, sair brigando para vários lugares para conseguir um leito de UTI para você. Isso é uma coisa que devia ser o básico e é uma realidade nacional, né, de forma assustadora. De repente, após isso aí, a questão, pelo menos, dos leitos de UTI, a gente vai sofrer menos. Provavelmente muitos serviços vão ficar com esses leitos de UTI. Assim como muita coisa vai mudar em relação aos cuidados, em relação à higiene, de transmissão de doenças. Se você for ver, grande parte das doenças que nós tínhamos que apareciam bastante nesse período do ano, caíram muito. Claro, tem a subnotificação, muita gente está esquecendo. Eu não queria dizer isso, mas é uma realidade, muita gente infelizmente, pode morrer por conta disso também, né? As pessoas estão deixando de dar outros diagnósticos, senão o Covid, isso é um problema seríssimo. Eu tenho até medo, Felipe, como vai ser lá na frente em relação, por exemplo, ao câncer, né? Você imagina quantos casos não estão sendo diagnosticados agora, porque a gente está tudo correndo para cima do Covid, porque, claro, é um problema mundial seríssimo, a gente não se discute isso, né? Mas é muito complicado. Então, hoje a gente está com 90 e tantos % de leitos ocupados, de um problema que já é extremamente complicado, né, que, como o Roberto bem falou, a gente vamos ficar em casa para evitar que esse negócio exploda mais ainda, e mesmo assim está explodindo. Né, e mesmo assim está explodindo. Aí a gente tem um problema também das outras doenças, né? A gente estava falando agora, por exemplo, o HIV/AIDS, né? Alguns programas pararam, né? Eu dou um exemplo para vocês, o PrEP. Ninguém está falando no PrEP e o povo não deixou de ter relação sexual. E parou praticamente. E as pessoas correm para mim, Fernando, e aí? Eu pegava meu remédio todo santo dia e eu continuo usando. Eu continuo na vida aí, né? Estou exposto, né? Tem um problema, isso tudo precisa ser discutido, a gente precisa ver em que momento a gente vai voltar a esses programas, em que momento a gente vai voltar a proteger as pessoas e, ao mesmo tempo, como evitar que esses 90% simplesmente não se tornem 100% e a gente tenha o caos implantado mais do que nós já estamos, né? Então, assim, que eu poderia falar em relação a essa realidade agora para vocês? Eu poderia dizer o seguinte: primeiro, a gente tem que conversar, pactuar uma forma de manter a proteção com os programas como PrEP, PEP, manter a proteção com a dispensação correta dos antirretrovirais. O pessoal, gente, hoje para o pessoal ter acesso aos medicamentos para tuberculose não é um problema. Ninguém deixou de ter tuberculose, não, gente, pelo amor de Deus. O pessoal que está aí na Hansen, né, os meninos que estão há 2 anos tratando o Hanseníase, sofrendo com os efeitos dessa doença que é terrível, também estão tendo dificuldade de ter acesso às medicações, né? A gente tem que repactuar isso aí. Ao mesmo tempo, olha como é complicado, a gente precisa atender os nossos pacientes, né? A gente precisa também manter em casa o pessoal, a gente precisa também proteger os nossos, que também não venham a ocupar esses leitos de UTI. Então é muito, muito complexo. Isso já se reflete no trabalho aí do Roberto, do Ricardo, né? Como é que fica a cabeça da gente diante disso? Como é que é uma outra, já vi um outro problema. Como é que a gente faz, Roberto? Pelo amor de Deus, ajuda, né? A cabeça da gente, como é que fica diante dessa realidade toda? E como vai ser depois da pandemia? O problema não é só agora. A saúde mental já está comprometida, mas e o pós-pandemia?
vai ser um problema. Dessas pessoas vai estar, né? Você imagina, né? A gente vai estar, como eu falei, Roberto, além da saúde mental, aí vai vir também, você imagina, o câncer, a oncologia, o pessoal daqui que não tá diagnosticando, não estão tratando, né? Novos casos de HIV vai explodir, né? Porque os programas estão parados. Então, é muita coisa que a gente tem que pensar e trabalhar. O trabalho, mesmo pós-pandemia, vai estar começando uma outra fase, né? Que a gente vai ter que começar a sentar e encarar. Como a gente vai resolver? Tá bem me empolgando, Felipe. Desculpa. Que o Fernando trouxe é bem importante com relação a essa preocupação que ele traz com relação a quem está na gestão, né, e principalmente os profissionais da área de saúde que estão na linha de frente. A gente realmente vê quase que uma posição de desespero, né? Eu estava vendo um estudo que faz uma correlação entre os campos, a realidade de campos de concentração e a realidade da pandemia que estamos vivenciando agora. E nesse estudo, basicamente, é o que a gente presencia, né? A gente tem algumas posturas que as pessoas estão tomando, a sociedade, enfim, está tomando, que seria, por exemplo, uma fase psicológica primária, é um estado de choque. Todos nós estamos em estado de choque, cada um, enquanto sujeito social e sujeito individual, está respondendo de uma determinada maneira. Algumas pessoas estão nesse estado de negacionismo, isso é altamente prejudicial, não só para a própria pessoa, mas para toda a população, e eu acredito e defendo que a educação é sempre o melhor caminho. A gente precisa ter espaços educativos, a gente precisa ter uma postura no nosso dia a dia de educar as pessoas, conscientizar as pessoas que, se não por você, mas primeiramente por você, pelas outras pessoas. Então, a gente percebe que é importante fazer esse trabalho também educativo, não só psicológico, para as pessoas saberem enfrentar. E a gente conta também, né, a gente vai na contramão do governo federal, que não está tendo postura a favor nenhuma da saúde, pelo contrário, as posturas são totalmente contrárias à saúde pública. Então, são várias nuances que a gente tem que enfrentar. E também enfrentar também a apatia. A gente tem visto também muitas pessoas com falta de sensibilidade emocional, não cuidando da saúde. A saúde mental é realmente importante, a gente percebe também, lembrando do caso de Brumadinho, que é muito importante vocês tocarem nesse assunto, porque após ter ocorrido o desastre de Brumadinho, os índices, né, de patologias, de doenças aumentaram muito, depressão, ansiedade, suicídio. Então a gente já precisa fazer, a gente já está fazendo esse trabalho de uma maneira voluntária, de uma maneira totalmente efetiva, para que a gente consiga minorar, porque a gente não vai conseguir sumir, né, desaparecer com essas questões, mas de minorar os casos de patologia e trabalhar com o melhor do ser humano. Nesse momento a gente percebe que é despertado o melhor e o pior do ser humano. A gente percebe que tem pessoas que têm se dedicado a causas sociais, a movimentos sociais, que têm colaborado com a saúde, que têm se preocupado com os outros, e é um momento que a gente tem que ver como aprendizado. O ser humano sempre tem a possibilidade de aprender no sofrimento, né? O sofrimento, quando a gente percebe um sentido para ele passa a ser um fator de aprendizagem para a gente evolui como pessoa, evolui como ser humano e transcende as nossas próprias incapacidades a favor de uma maioria, de um coletivo. Então, isso é muito importante, a gente superar essa fase de apatia, de negacionismo e enfrentar a realidade, não é de uma maneira com fantasias, nem negando totalmente e nem totalmente chegando ao desespero, mas de uma maneira realista, né, com os pés no chão e também positiva. A gente percebe que a esperança, e vários estudos já corroboram com isso, que a esperança, a atitude positiva frente à vida, principalmente os profissionais de saúde que estão enfrentando não só a questão de dificuldade técnica, dificuldades, uma realidade
profissional totalmente diferente, sem apoio nenhum, sem apoio de equipamentos, sem apoio de verba e de maneiras mesmo, de subsídios, de efetuar o seu trabalho. Essas pessoas precisam de um apoio psicológico e de um suporte também para enfrentar essa situação. Além de lidar com a dor do outro, eles têm que lidar com a própria dor de não ser suficiente, né, entre aspas, não estar sendo efetivo no seu trabalho. Então, isso realmente repercute na saúde mental e a gente precisa estar atentos a isso, né? Tem até um livro que fala sobre afrontamento, né, esse enfrentamento e superação de crises e traz contribuições da logoterapia. E eu estava lendo ultimamente, até pensei em falar aqui também, que são atitudes que todo mundo pode tomar, né? A gente não precisa, e como o Roberto estava falando, a questão da psicologia, o atendimento psicológico ainda está muito elitizado, e a gente vem nessa luta para se tornar um processo democrático, né? Porque principalmente as pessoas que são da população vulnerável é que precisam desse trabalho, né? A gente trabalha para isso, a gente está voltado para essas pessoas. Então, a gente precisa ver também essas necessidades. E daí, nesse livro, ele traz várias estratégias que a gente pode tomar para que a gente consiga superar momentos de crise, né? Então, a gente percebe que o valor criativo do ser humano é tudo aquilo que a gente pode doar. Muitas vezes as pessoas se questionam, né? Meu Deus, o que é que eu vou fazer da vida? Meu Deus, o que é que a vida pode trazer para mim? O que é que eu poderia ter? Mas que a gente possa sair desse questionamento, o que é que a vida tem para trazer para a gente e mudar, fazer o inverso. O que é que a gente tem para trazer para a vida? A nossa e a do outro, como que a gente pode contribuir com o outro, né? De que maneira a gente pode, nesse momento, utilizar esse sofrimento, dar um sentido para esse sofrimento, para essa dor, e utilizar isso de uma maneira que seja produtiva, que seja produtiva para as relações sociais, que seja produtiva para as pessoas que estão aos nossos lados, como a gente pode utilizar dessa dor, transformar essa dor, esse sofrimento, em uma forma de enfrentar essa situação da maneira mais saudável, né, adaptativa que a gente possa. Então, nessa situação, os autores trazem isso, que é muito importante a gente sair desse vitimismo, né, e tomar ali em frente o protagonismo. É lógico que o Estado tem que fazer seu papel e a gente está aí, enquanto movimento, cobrando e também nessa contribuição, mas a gente também, como cidadão, como um sujeito, né, político, a gente precisa ter uma postura, ter uma proatividade. Se o Estado, no momento em que ele é totalmente necessário, ele não está tomando as devidas providências, a gente não pode simplesmente ficar sentado esperando que a coisa se resolva. A gente tem que tomar uma ação proativa e lutar por nós e pelos outros e por todo mundo. Agora, a gente tem que pensar como seres coletivos, seres sociais, não só pensar, se eu não usar máscara, foda-se, eu vou morrer, e daí que eu morra. Não, a gente precisa pensar no outro, nessa solidariedade, nesse pensamento coletivo. Quanto mais a gente tiver atitudes e comportamentos que sejam em prol da saúde do outro, mais a gente vai superar, mais rapidamente a gente vai superar essa pandemia. Então, é realmente importante a gente ver isso, né? Apesar de a gente ter muitos comentários a nível social, institucional, degradante, de uma necropolítica realmente, mas a gente ainda percebe que o melhor do ser humano, ele ainda consegue ficar palpável, sabe? E a gente ainda consegue verificar esses comportamentos, e isso é de muita importância. Não é só aceitar no sentido de acomodação essa situação, mas é a gente acolher, saber aceitar de forma serena essa situação, não cair no desespero, não chegar na revolta, e a gente ter uma atitude de aceitação, acolhimento e de proatividade também para superar essas realidades que estão tão próximas da gente. Percebe, como o próprio Roberto Maia falou, que muitas falas estão
sendo espalhadas por aí. Existem vidas que merecem ser vividas e vidas que não merecem o nosso apoio. E, realmente, quando a gente vê a questão do número, que é muito grande, quando a gente só vê as mortes como número, a gente tem uma atitude de insensibilidade, mas quando esses números passam a ser pessoas, quando esses números passam a ser um pai, um avô, um tio, um filho, uma mãe, a gente realmente, enquanto cidadão, a gente toma cai a ficha, né, como se diz, a gente cai a ficha e a gente percebe o tamanho da gravidade que a gente está vivendo, o tamanho da crise que a gente está vivendo, e o quão importante é a nossa luta, o quão importante é cada atitude que a gente tem, cada atitude, cada fala. Quando a gente percebe que a gente não pode reproduzir, a gente não pode deixar que as outras pessoas reproduzam mentiras e políticas mentirosas, a gente precisa defender e fazer uma voz, uma contravoz, uma contracorrente do que a gente está vivenciando atualmente. Então, eu concordo plenamente com meus colegas, a gente tem que ir nessa contracorrente mesmo e lutar, uma atitude proativa e também de cobrar a quem de direito, a quem que merece proteger a sociedade, essas garantias de direitos que a gente não está tendo e a gente precisa ter e trazer para toda a população, não só para pessoas brancas, não só para os homens, mas principalmente para as minorias, as mulheres também, as pretas, as travestis, as transexuais, os homens trans, os deficientes, as deficientes, todas essas populações merecem, precisam de um atendimento digno e um atendimento humanitário. Então, é nesse sentido que a gente tem que permanecer e redobrar a nossa luta para que a gente possa superar essa situação. E acho que você traz uma fala bem importante, Ricardo, quando você fala um pouco da rede, sabe? Eu fico pensando sobre isso. Porque nesse momento a gente precisa se agrupar enquanto rede, né? O que o Centro da Cidadania tem feito, enquanto rede, enquanto a Astrapa tem feito, enquanto o MEL tem feito, enquanto o PETS tem feito, enquanto o Movibi tem feito. Eu acho que nessa rede de apoio, a Maria Quitéria, que tem feito bastante trabalho também, nessa rede de apoio, a questão do Clementino, né? Então, nessa rede de apoio, o que a gente tem feito para cuidar dessas pessoas, né? E acho que cada vez mais a gente precisa dialogar de alguma forma. Aqui é um espaço de diálogo também. Aqui é um espaço que a gente pode construir coletivamente essas redes de cuidado, né? Porque o que a gente percebe é que muitas vezes esse sentimento de ideação suicida, da questão de acabar com a própria vida, isso tem aumentado significativamente. As pessoas estão com medo dentro de casa. E, às vezes, no momento do caos, no momento do medo, eu não consigo visualizar quem é que pode me ajudar, né? E, mais do que isso, as redes que, inclusive, a gente tem dos nossos companheiros, das pessoas que convivem com a gente, da nossa comunidade, quem é a rede que eu posso usar naquele momento, tem alguma pessoa do CRAS, da Unidade da Saúde da Família. Então, é essa rede que a gente também precisa apoiar, né? Porque a gente está vivendo uma questão muito perversa de um fascismo, e se a gente não se agrupar cada vez mais, a gente não consegue fazer ações em conjuntas, e é isso que a gente está precisando, né? A Andrena fez uma fala outro dia, que ela falou assim, Roberto, eu nunca falei com você durante tanto tempo, durante a semana, porque parece que a gente não se falava. Então, tem uma questão positiva também, né? Parece que agora, Felipe, a gente consegue ter um diálogo que parece que a gente deixou para lá, né? Cada um estava nos seus nichos, cada um estava nos seus grupos, e a gente achava que ia dar conta disso tudo. E a pandemia deu um tapa na cara da gente e falou assim, olha, não dá, né? Se vocês não trabalharem juntos em prol da solidariedade e do cuidado das pessoas, a gente não vai chegar a nenhum lugar. Inclusive, nós não vamos conseguir sobreviver. E que dirá a rede, né? De cuidado. Eu acho que você traz uma fala muito importante nesse momento, de a gente também ter esperança e a gente estar mais junto, como a gente falava na AIDS da década de 80, que a gente falava da solidariedade, e que durante muito tempo perdeu essa fala da solidariedade. E acho que agora a gente tem que retomar isso. Verdade. E eu tenho visto, diante de tudo isso que a gente tem conversado,
Eu sou testemunha no ambiente hospitalar, também a capacidade humana de, diante de tudo isso, fazer o bem. Dentro do ambiente hospitalar, eu particularmente tenho visto muito isso. Pessoas se doando, né? Não estou falando apenas da doação de dinheiro ou de objeto ou de que quer que seja, a doação do cuidado mesmo. Eu tiro pelo que a gente tem visto, por exemplo, em alguns... vou dar um exemplo agora, um colega lá nos bancários que mora sozinho, ele presta um serviço para a gente, presta um serviço, assim, de uma doação dele, ele já faz isso, ele faz a auriculoterapia, né, aquelas na orelha, né, ele se doa fazendo isso, ele fazia para ajudar os funcionários, aí ele acabou contraindo o Covid-19, nossa, foi terrível porque ele foi para o hospital para prestar o bem, né, e acabou contraindo. E eu me lembro que quando ele inclusive foi lá para o Clementino, a gente pediu para pegar ele em casa, cuidar, ele voltou bem para casa, e o pessoal lá onde ele mora, né, o pessoal ia entregar as coisas para ele, e sempre visitando, sabendo como é que ele estava. Então, a gente tem enxergado muito isso, as pessoas estão se ajudando mais, né? Você vê os idosos que têm os serviços de coloca aqui que você quer que a gente compre algo para você, o pessoal compra, traz, entrega. Então, a capacidade humana diante do caos, diante de uma situação até difícil, também de fazer o bem, isso também tem sido muito bom, tem sido uma tapa também na cara de muita gente, que talvez, né, eu tento esse lado também, né. Pensar um pouco no que nos une, né, porque o que nos afasta, a gente já sabe que nos afasta. Verdade, como o Ricardo falou também. A gente já sabe que nos afasta, a gente aponta o dedo o tempo todo para as pessoas e para as organizações e para os lugares. Né? A gente faz isso o tempo todo, é o outro que faz mal, mas o que é que nos une, né? E aí, só para terminar uma fala, uma questão também que a gente tem que perceber é que essa família, às vezes, ela nunca... suportar a família que a gente está convivendo agora é algo que vem à tona porque parece que a gente nunca suportou. Não é que a gente está precisando suportar, é porque a gente negava que a gente suportava. Verdade. Né? A gente falava assim, não, mas eu suporto, a minha família é super bem, me dou bem com meus irmãos, com meus primos, com a minha mãe, mas isso era uma mentira, porque a pandemia trouxe para a gente que a gente não se suportava. Porque quando a gente convive com essas pessoas em casa, a gente vê o quanto de atrito a gente jogava embaixo do tapete e fingia que estava tudo bem, porque tinha um lugar lá fora que a gente podia ir. Né? Então, assim, outro questionamento que eu trago é que a gente tem que colocar isso na mesa também, inclusive, para resolver essas questões. Por que existe tanta violência doméstica agora na pandemia? Porque essas pessoas não conseguiam lidar, e existe uma questão do machismo estrutural que é muito forte ainda nessa sociedade. Né? E isso não é só do casal hétero, é do casal homem, é de todos os casais. Né? A gente escolhe quem vai ter relação de poder na relação. Não é? A gente não faz essas escolhas. Então, essa questão das relações, dos relacionamentos, também tá no lugar do insuportável. Mas como é que a gente vai dialogar e falar sobre essa questão que parece que a gente deixava para lá? Né? A gente sempre deixava para lá. Tá tudo bem, um dia a gente resolve, só que esse dia chegou, porque a gente tem que conviver com as pessoas agora dentro de casa. Tem que resolver. Então, também a gente perceber de como essas questões das violências causam adoecimento das pessoas. Né? Isso a gente tem que dar conta dessas violências também. Por isso que a gente também tem que fazer denúncia. Né? A gente fez até uma campanha essa semana no Centro da Cidadania falando sobre as pessoas precisam ligar e fazer essas denúncias também. Né? O Disque 100, o telefone da gente, vou deixar o contato para o Centro da Cidadania, que é o 8751-7340, se alguém precisar está passando por situação de violência, ligar, né, 8751-7340, e que eu acho que a gente também tem que denunciar essas violências que as pessoas LGBT estão passando hoje em dia. Né? Então, o grande desafio é como é que a gente vai conviver, né, dentro dessas famílias que supostamente eram famílias acolhedoras, ou a gente que a gente também era uma pessoa acolhedora. Né? A gente também tem que apontar o dedo para a gente, que não é só o outro. Eu acho que tem muita coisa aqui na rede social chegando, que a produção já está aqui no meu ouvido, né? A produção vai colocar já algumas. Está gigante demais. Enquanto a produção... eu sei que vou passar para Fernando, mas é o tempo que
Já tem aqui. Eu quero pedir Gerson desculpa Nogueira, movimento LGBT no sertão da Paraíba, já está aqui na escuta. E queria parabenizar Julinho Maris, que é um profissional da saúde, está nos assistindo, acompanhando aqui a live. Beijo, Julinho, e para todos os aniversariantes de hoje e do mês de maio, né, que está encerrando. Estamos encerrando maio com a chave de ouro. E aqui, Julinho Maris, qual a opinião sobre a necessidade de lockdown? Acho que quem puder falar um pouco sobre essas duas... Uma foi só saudação, e Julinho Maris traz um questionamento sobre essas medidas, né, de restrição mais dura que vamos vivenciar nos próximos 15 dias. O doutor Fernando gostaria de comentar? Olha, essas decisões, dessas medidas, muita gente pensa que é o seguinte, isso eu estou dizendo que eu vivencio isso, né? A pessoa pensa, tem muita gente doente agora, vamos fazer um lockdown. Não é assim. Existem muitos estudos que se considera para tomar uma medida ou outra, né? Então, o pessoal levanta, por exemplo, a ocupação de leitos de UTI, ocupação de leitos de enfermaria, quantidade de pacientes que foram atendidos por quanto tempo nos serviços, pacientes que, infelizmente, acabaram evoluindo de uma forma grave ou acabaram falecendo. É muita coisa que se considera para se tomar determinadas medidas, né? Eu me lembro que há uns meses atrás, quando começou a pandemia, quando em algumas regiões do mundo o pessoal determinava o lockdown, eu achava até uma certa, nossa, gente, é uma medida muito extrema. Quando a gente está vivenciando, a gente percebe que às vezes não tem muito o que fazer, tem que tomar uma medida extrema. Porque é muita coisa envolvida, gente. É você mexer com a cultura de um povo, né? Um povo como o nosso, um povo que se abraça, que aperta a mão, que se beija, que vai à praia, que toma uma cervejinha no final de semana, todo mundo junto em grupos, em seus grupos sociais. É muito difícil você, de uma hora para outra, querer quebrar isso aí de uma ponta a outra e dizer, não, todo mundo fica em casa e acabou. É muito difícil. Então, algumas situações, a medida ela acaba sendo necessária mesmo. Por quê? Só sabe quem está ali na ponta, que está vendo chegar 4, 5, 6 pacientes, o cidadão puxa ar e não vem, o cidadão quer respirar e não pode, e você olha e você não... Meu Deus, você vai fazer o quê com esse... É muito difícil isso. É uma decisão que destrói até o profissional, né? A gente falando da questão dos números, gente, quem somos nós para escolher você vai para o respirador e você não? Quem somos nós para isso? Só que o profissional, ele se vê diante dessa situação, e isso é muito grave. As pessoas, né, não têm noção, muitas vezes, do quanto isso é impactante, né? Então, evitar esse tipo de coisa, certas medidas precisam ser tomadas. Fernando, você é a favor do lockdown? Eu acredito que em algumas situações a gente não tem tanta alternativa. E tem mostrado que onde se aplicou, 15 dias depois, que é a média que a gente conta, cai bruscamente o número de casos, né? Então, se eu estou com 94, 95% de ocupação do leito de UTI, daqui a uma semana eu posso estar diante de uma situação dessa, tá recebendo 4, 5 pessoas, seres humanos, com família, com tudo, e você olha para o cidadão e só tem um respirador. Se for para evitar isso, então que seja aplicado o lockdown. Muito bem. É difícil, é uma situação bem dura, né? E assim, a gente também percebe que algumas cidades, né, acho que foi Belém que aplicou o lockdown, ela não não aconteceu na prática, assim. Então, assim, no decreto por si só, ele não muda o comportamento das pessoas. Ele ajuda as pessoas porque tem uma vigilância maior dentro das avenidas, dentro dos espaços públicos. Isso. Mas não necessariamente essas pessoas vai fazer com que as pessoas fiquem em casa. Ele ajuda no sentido de ele ter consciência. Mas um decreto, muito difícil, né? Ele não muda o comportamento das pessoas. E aí acho que tem uma questão da consciência desse sujeito. Da consciência. É uma questão cultural, educacional, aquilo que a gente vem até falando agora há pouco, é uma questão cultural, educacional, que a gente não teve tempo de trabalhar, né? O interessante seria trabalhar isso ou não, mas a gente não teve tempo de trabalhar e muitas vezes acaba tendo que tomar uma decisão que parece impositiva. Mas diante da situação... Ela é necessária demais. É o que se tem que fazer, não tem outra. E assim, eu tiro por Pernambuco, né? Pernambuco, eles foram muito duros, né?
determinações estaduais lá, principalmente ali na região de Recife, né, na Grande Recife, eles foram muito duros nas medidas e 15 dias depois a resposta está aí, caiu bruscamente a ocupação, o número de mortes caiu bruscamente. Então, se a gente tem um exemplo aqui do lado, e se a gente está correndo esse risco, que sejam tomadas, sim, medidas duras, mas que evite, como você me falou, Roberto, são vidas, a gente tem que proteger mesmo a todo custo. Isso. As questões financeiras se resolve depois. Se resolve depois. A vida é que não tem o que se discutir, né? Isso. Felipe? Tem alguma pergunta de alguém que está aí assistindo a gente? O Felipe. Deixa eu ver aqui com produção. Isso mesmo, Del. Se todo mundo ficar em casa, é uma pergunta, Del Félix. Obrigado, Del. Seria bom se fosse assim ainda tão simples, mas infelizmente é mais ainda do que isso. E também tem a necessidade. Em ambos os sentidos. Eduardo Guimarães. Um abraço, professor Eduardo. Abraço, Eduardo. Ô, Felipe. Gente, é que eu tenho que daqui a pouco ir pro hospital. Eu não vou poder ficar muito tempo. Você, rapaz. Eu queria me despedir de vocês. Que aí a gente fica aqui com... Eu tenho que realmente ir, porque eu tenho que estar em umas 6h30, mais ou menos, por lá. Eu queria agradecer a todos, né? Aprendi muito com vocês aqui, muito bom. Agradecer demais essa oportunidade da gente poder discutir, né? A gente poder trazer informações, a gente poder aprender com todos, né? São momentos como esse que constroem conhecimento, né? Que nos une, que faz com que a gente tome decisões que beneficia a todos, a toda a sociedade. São momentos assim que a gente precisa ter mais vezes, tá? Discutir mais vezes é muito bom. Engrandece, né? O conhecimento engrandece a todos. Agradeço demais essa oportunidade e peço desculpas por precisar sair um pouco mais cedo, porque realmente eu não posso atrasar, vai ser meu retorno hoje depois de 15 dias, né? E um abraço a todos vocês, gente, um abraço demais, a gente vai estar à disposição sempre, o que vocês precisarem, pode correr lá que a gente vai estar à disposição, a gente vai sentar, discutir, o que for preciso a gente faz, tá bom? Um abraço, bom domingo para todos, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Bom retorno, se cuide, viu? É isso aí, nós agradecemos já antecipadamente a disponibilidade do Dr. Fernando Chagas, né, que está voltando depois de 15 dias de quarentena, né, estava na linha de frente lá no Clementino Fraga, mas prontamente atendeu o convite do Mel, e o Mel já agradece. A gente vai manter, sim, essa relação, essa parceria com todos os profissionais dos serviços de referência, enquanto estiver nesse... E aí, qualquer um que tiver alguma pergunta para o Fernando, ele saiu, mas ele fica à vontade para a produção enviar qualquer pergunta da área, né? Travou, Felipe. Travou aqui. Acho que travou. Eu não tô conseguindo ver tudo bem. Então, acho que eu vou deixar as considerações, acho que está entrando. Enquanto o Felipe está com um pequeno problema de conexão, assim que for normalizar, ele volta, né? Mas, de antemão, eu quero, em nome do Mel, agradecer a você, Roberto Maia, você, o Ricardo, por participar dessa live, né? Foi muito enriquecedora, pelo menos para mim foi extremamente válida, porque deu uma esclarecida em vários pontos, né? Principalmente do cuidado à saúde mental, que nesse período é fundamental, nesse período de isolamento, e
De antemão agradeço. Agora fique à vontade para fazer os agradecimentos de vossas senhorias. Então, eu queria agradecer a presença de todos, de todas e todos. Eu acho que nesse momento a gente precisa falar muito sobre a questão da saúde mental, cada vez mais. A gente precisa falar sobre as nossas aflições, sobre as nossas dores, sobre as nossas angústias, que são muitas, né? Eu acho que se a gente não tem um profissional naquele momento, eu preciso colocar isso para fora, para me elaborar isso e dar outro significado para essas questões, principalmente a questão da angústia, que ela tem. Não tem como a gente não estar angustiado nesse momento, né? A gente também tem que aceitar que esse momento é de medo e o medo causa angústia, né? E eu preciso colocar isso para fora, para elaborar. Queria agradecer muito o Mel, né? Porque acho que vocês são pioneiros. A gente só tem política pública por conta do movimento social hoje nesse país e aqui na Paraíba, em João Pessoa não é diferente. A gente queria agradecer muito o Petris, Maria Quitéria, Movibi, a Diversidades, a Astrapa, todo o movimento social que eu acho que é importantíssimo nesse momento, a gente ter esse movimento atuante, né? E a gente ter essa rede de cuidado. E falar que o centro está com apoio psicológico, jurídico e social, a gente tem enviado, além da cesta básica, mas o nosso carro-chefe hoje é levar as marmitas através do RUATS para as pessoas, para as casas das pessoas LGBTs. A gente tem, já faz 60 dias que a gente tem levado essas marmitas na hora do almoço, na hora da janta, para várias comunidades de uma pessoa. Não tem sido fácil, a gente recebe, cada vez, toda semana tem aumentado um pouco essa questão da alimentação, mas a gente sabe que só alimentação em cesta básica não dá conta, essas pessoas precisam produzir, às vezes precisam trabalhar, por isso que tem o apoio psicológico também, a gente tem Jô, que está atendendo algumas pessoas, e tem também Geraldo, que dá assessoria jurídica também, no caso de violência e no caso de alguns processos que precisam ser realizados com relação a essas violências, porque tem crescido demais. E acho que, de alguma forma, a gente, nesse momento, em rede, a gente consegue cuidar mais dessas pessoas, né? Eu queria só deixar um texto mais otimista, que Ricardo até trouxe uma fala bem otimista. Eu posso ler? Está tranquilo? Sim, sim. Fica à vontade. De Albert Camus, que ele fala o seguinte: no meio do ódio, descobri que havia dentro de mim um amor invencível. No meio das lágrimas, descobri que havia dentro de mim um sorriso invencível. No meio do caos, descobri que havia dentro de mim uma calma invencível. E, finalmente, descobri, no meio de um inverno, que havia dentro de mim um verão invencível. E assim faz-me feliz, porque isso diz-me que não importa a força que o mundo se atira contra mim, pois dentro de mim há algo mais forte, algo melhor, empurrando de volta. Albert Camus. Então, eu trago essa reflexão final, porque eu acho que a gente tem que ter uma luz no sentido de, no meio de todo o caos, a gente precisa enxergar luzes no final desse túnel. E eu acho que cada um e cada uma podemos ser luzes uns para os outros nesse momento. Que viva a solidariedade. É isso. Ricardo? Sim, sim. Lindo, lindo poema. Também quero agradecer bastante a oportunidade de compartilhar, né, vivências, agradecer ao Mel e ao todo o movimento social, né, porque é a partir do movimento social que a gente realmente tem política pública e que a gente permaneça e cresça e intensifique, né, nossos esforços e muito bom a gente poder estar dialogando, construindo, compartilhando saberes. Eu acredito que toda a população precisa ter esse tipo de acesso a conhecimento, a informações qualificadas, para que possa se repensar, gerar reflexões e mudanças de comportamento, né? Eu só tenho a agradecer a todos vocês, agradecer as pessoas que ficaram até o momento nos assistindo, e fazer um apelo também para que a gente compactue, né, com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes, com as decisões que estão vindo pelas instituições governamentais, pelas instituições que têm autoridade para fazer gestão e fazer gerência aqui no nosso estado da Paraíba, que a gente
realmente siga as recomendações do nosso governador, do nosso prefeito, que a gente precisa ter uma atitude solidária de amor para com todos e todas as pessoas. E a gente possa realmente sair, é um momento difícil, é um momento único na nossa vida, mas é um momento também que a gente pode aprender com o sofrimento, que a gente pode se enriquecer, a gente pode se desenvolver enquanto ser humano, é uma oportunidade que a vida nos dá para que a gente possa repensar nosso modo de viver, repensar nossa forma de construir a nossa vida e a vida também das pessoas que estão ao nosso lado, né? Eu só tenho a agradecer e deixar esse apelo mesmo, que a gente sempre esteja juntos e juntas nesse movimento para que a gente possa trazer mais garantias de direito e proteção social para toda a nossa população. Agradeço. Muito bom. Vamos permanecer em casa e vamos ver se a gente cumpre essa quarentena, todos e todas. E antes que eu me esqueça, deixa eu só deixar um recado, que o MEL continua com a campanha de arrecadação e distribuição de cestas básicas para a população LGBTQI+, e convidar todos vocês que estão assistindo para no próximo domingo, às 16 horas, a gente vai ter mais uma live com outro tema, para a gente estar aqui convidando os nossos parceiros e continuar esse grande debate, esse grande bate-papo. Beijos a todos, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado a Maria Quitéria, ao Movibia, ao Petris, né, à Astrapa e a todos os movimentos LGBTQI+, da Paraíba, que de forma direta ou indireta ajudam a transmissão dessas lives, e até domingo. Até. Obrigado por tudo.